Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo onde eu interpreto os desenhos enviados por vocês, nossos seguidores, alunos, inscritos, enfim, a audiência do grupo Ascendendo Saber. Hoje nós vamos interpretar uma pintura enviada por um pai de uma adolescente de 17 anos de idade. Para a gente começar a interpretar esse desenho, primeiro eu quero passar para vocês algumas informações que me foram fornecidas sobre essa adolescente, tudo bem? Então vamos lá. Primeira informação que vocês têm que ter em mente para a gente conseguir acompanhar essa análise e interpretação é que foi feito por uma adolescente de 17 anos de idade que está prestes a ser inserida no terceiro ano do ensino médio. Essa adolescente ela tem uma personalidade mais introspectiva, tímida, de maior reclusão, ela é uma pessoa que fica mais solitária. Ela também é uma adolescente extremamente sensível e expressiva do ponto de vista psicoemocional. A gente vai ver o que isso significa ao longo da minha interpretação aqui. E é importante levar em consideração o fator de que essa adolescente ela foi adotada quando ela tinha 2 anos de idade. Tudo bem? Diante dessas informações, a gente consegue fazer uma boa interpretação dessa pintura, certo? Então vamos lá. Eu poderia falar sobre vários aspectos dessa pintura, mas vou tentar me ater àquilo que é mais relevante, aquilo que chama mais atenção e que tem um conteúdo simbólico mais significativo para a gente, tudo bem? O primeiro fator que eu quero que vocês prestem atenção é o material utilizado. Se vocês pararem para pensar um pouquinho, vocês vão ver que o material usado foi as tintas, é a pintura. Esse material ele não é um material tão típico dos adolescentes utilizarem para desenhar. Por quê? Porque ele não é tão disponível, facilmente disponível como, por exemplo, um lápis, como, por exemplo, uma caneta. Se você quer fazer um desenho, basta você tirar da sua gaveta ou abrir seu caderno, enfim, qualquer superfície, pegar um lápis e começar a desenhar. É muito prático, é muito fácil, é muito simples de fazer. Exige pouco esforço para você, uma criança ou adolescente, fazer um desenho com um lápis, certo? O investimento pessoal, o investimento psicoemocional por trás dessa projeção gráfica é pouco quando se utiliza o lápis, certo? Lógico que tem outros condicionantes que a gente tem que avaliar, mas comparando o lápis com uma pintura, o investimento do lápis psicoemocional é muito menor. Então, isso já é uma informação extremamente importante para a gente levar em consideração, que essa adolescente, ela dá um significado psicoemocional para a projeção artística muito grande. Eu preciso olhar para essa produção, olhar para as pinturas que essa adolescente faz com um olhar mais atento. Por quê? Porque isso tem um rico valor afetivo para esse indivíduo. Se não tivesse um rico valor afetivo, ela faria isso de uma forma mais desmotivada, de uma forma sem investir uma energia tão grande. Ela poderia ter feito com um lápis, por exemplo, mas não. Ela separou todo o material, ela teve todo um controle de pincéis, ela teve todo um controle de seleção de pinturas, de mistura de cores, e isso exige um investimento muito grande. E eu só invisto naquilo que tem um significado psicoemocional relevante para mim. Tudo que você investe o seu tempo na sua vida tem um significado muito grande. Se você investe um tempo maior, representa um significado maior ainda na sua vida. Tudo bem? Então aqui a gente já tem que entender que essa característica que eu falei no início, que é uma adolescente sensível, capaz de se expressar, isso já mostra pelo tipo de projeção que ela optou, que é realizar uma projeção através da pintura. Então a pintura já é uma informação extremamente importante para a gente levar em consideração. Outro fator que é importante relacionado ao material é o seguinte, que se eu tenho a projeção gráfica, que é a pintura, como elemento tão importante na vida desse adolescente, isso significa que os outros tipos de comunicação não estão tendo um destaque tão relevante na vida desse adolescente. Vou tentar traduzir isso para vocês para ficar algo mais prático de vocês entenderem. Essa adolescente ela está priorizando comunicar-se emocionalmente através de grafismos, através de pinturas, através de desenhos, ao invés de escrita, ao invés de verbalização. Isso significa que provavelmente você vai conseguir extrair mais informações sobre as emoções,
sobre os sentimentos, sobre os pensamentos intrínsecos dessa adolescente através de uma pintura do que conversando com ela. Porque esse canal de comunicação não verbal é um canal que ela está investindo muito. Por isso que ela é uma pessoa tímida. Tá vendo que a projeção ela vai casando com o que a gente observa do indivíduo? O pai me relatou que é uma adolescente mais introspectiva, mais reservada, mais contida. Ou seja, provavelmente não é uma pessoa que fala tanto sobre suas emoções, pensamentos, convicções, mas ela coloca isso na pintura. Por isso ela usa um meio de tamanha riqueza de expressão que são as tintas, certo? Então, aqui a gente já viu uma primeira característica que é muito importante, que eu coloquei aqui para vocês verem, ó. Vou até marcar aqui de outra cor para vocês irem acompanhando comigo, que é a escolha da pintura como forma de expressão. Tudo bem? Vamos para o próximo, que é o conteúdo da pintura. Qual foi o conteúdo que esse indivíduo escolheu pintar, escolheu projetar? Olha aqui para vocês verem que interessante. Ó, eu vou colocar aqui, isso aqui é toda uma folha, tá? Que ela fez, ela desenhou em toda a folha. Qual foi o conteúdo que ela escolheu projetar? Foi uma paisagem. Se vocês observarem toda essa paisagem, não existe elemento humano ali, certo? Concordam? Você não tem, por exemplo, um autorretrato. Se eu peço para você se descrever através de um desenho, o que você vai fazer? Você vai desenhar uma pessoa e vai colocar as características que você se enxerga sobre você mesmo naquele desenho. Esse indivíduo, essa adolescente, ela não colocou nenhuma projeção humana. Ela escolheu por livre e espontânea vontade, esse desenho não foi diretivo, ela simplesmente resolveu pintar essa paisagem. É uma paisagem ausente de figuras humanas. Se não tem uma figura humana, significa que o conteúdo simbólico por trás da representação humana, ele está subentendido, ele está reprimido. A gente fala na psicologia que ele foi reprimido, ele sofreu um processo de recalque para jogar para baixo, porque de alguma forma esse indivíduo tem dificuldade de expressar de forma literal a sua personalidade, as suas características, as suas emoções, quem ele é, até a sua própria identidade. Então aqui você vê, a gente vai falar sobre as características desse indivíduo, mas não é de forma literal, é de uma forma indireta. Isso é muito comum em pessoas tímidas. Pessoas tímidas têm uma grande dificuldade de fazer um autorretrato, de um desenho de um autorretrato, ou se pintar, ou pintar as suas próprias características. Então ele faz isso de forma indireta. Então, para a gente analisar as características dessa adolescente, não basta a gente caçar uma figura humana aqui para compreender ela. A gente vai ter que olhar os elementos subentendidos da personalidade dela. Os elementos que estão por debaixo dessa camada de proteção psíquica que a gente chama de mecanismos de defesa, tá? Como que a gente vai fazer isso? Analisando os elementos que ela desenhou. Ela não desenhou figura humana, mas ela desenhou outros elementos que a gente vai olhar, tá? Um elemento que ela desenhou, e aí a gente já vai passando para os próximos tópicos aqui, ó, né? Conteúdo que eu acabei de falar com vocês. E um elemento que ela desenhou, que ela pintou, ou melhor, né? E que a gente deve prestar atenção são a cor azul, o tom azul. Repara que ela usou tons de branco, azul e lilás, uma cor mais roxa, um tom de rosa um pouco mais escuro. Repare que foram essas cores que ficaram predominantes no desenho. Eu vou tentar sinalizar para vocês verem. Olha aqui, ó. Eu tenho azul mais claro, eu tenho azul mais escuro, eu tenho uma espécie de lilás. Ao redor dessa lua você tem lilás, você tem várias cores frias. O que são cores frias? São cores que representam um baixo tônus vital. Um baixo tônus vital está associado a uma personalidade de maior introspecção. Pessoas mais tímidas, elas têm um baixo tônus vital. Pessoas mais expressivas, elas têm um alto tônus vital. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa com TDAH é uma pessoa muito agitada, é uma pessoa extremamente expressiva, porque ela está o tempo todo se movimentando, o tempo todo interagindo com muitas pessoas, o tempo todo se colocando na cena, certo? Quais as cores que essas pessoas predominantemente usam? Cores quentes, cores como laranja, amarelo, né? Algumas vezes aparece o verde também, mas predominantemente o amarelo, laranja e o vermelho, porque é uma cor quente que representa esse alto tônus vital.
E pessoas mais introspectivas, como é o caso da adolescente que fez esse desenho, vai utilizar cores mais frias, cores como o azul, o roxo, o lilás, essas tonalidades mais frias. E você consegue perceber olhando para essa cena, fala assim, olha, não, realmente é uma cena fria, que você tem muito azul sendo utilizado. Aqui eu vou colocar um asterístico, uma observação e já uma indicação para os pais, para os familiares dessa adolescente. O que acontece? Na psicologia, a gente fala que todo extremo é patológico. Se você tem uma pessoa que tem um alto tônus vital, mas muita energia, a gente fala que isso é psicopatológico. Tanto é que a gente tem um diagnóstico para isso, que eu acabei de falar para vocês, que poderia ser facilmente um TDAH, um alto tônus vital. Mas pessoas que têm um baixíssimo tônus vital também pode estar dentro de um quadro de sofrimento mental, como, por exemplo, uma depressão, uma oscilação de humor severa, né? Então, essa introspecção exacerbada, ela pode se desenvolver por um quadro de um transtorno de humor ou uma variação de humor acentuada. Significa que essa adolescente tem isso? Não, pessoal, mas ela sinaliza ela ter essa característica de maior introspecção. Aí a gente tem que pensar o seguinte: se eu tenho uma adolescente que é isolada, tem poucos amigos, é mais no seu cantinho, mais reclusa, como é que é o humor dessa pessoa? Porque o humor ele é afetado por interações, o humor ele é afetado por experiências, o humor é afetado por sensações, entende? Se eu tenho um indivíduo que está totalmente recluso, será que essa reclusão não pode estar causando esse baixo tônus vital e às vezes até uma alteração de humor? Né? Então aqui a gente tem um elemento extremamente importante. Eu tenho muita utilização da cor azul. Então eu tenho que olhar até que ponto isso é uma característica da personalidade, mas se essa característica da personalidade ela já não está causando algum tipo de sofrimento ou algum tipo de prejuízo socialmente significativo. Aí eu tenho que observar, esse pai ele tem que ali e intervir, adentrar naquele mundo daquele adolescente para que ajude esse adolescente a se desinibir um pouco mais, a se expressar de outras formas que não seja só nessa forma introspectiva. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Então, a cor azul, ela é uma cor extremamente importante. Mas eu imagino que vocês estão pensando aí, né, Deus, mas não tem só o azul, eu tenho outras cores, né? Eu tenho, por exemplo, o amarelo e eu tenho o verde, certo? Ótima observação, é isso mesmo, pessoal. A gente tem o amarelo e o verde que são extremamente importantes. O amarelo, ele foi utilizado nesse desenho, aqui, ó, vou sinalizar para vocês, né? A gente tem o amarelo aqui, certo? Para representar a lua. Eu já fiz alguns vídeos onde eu falo sobre o significado simbólico da lua e do sol, que é um vídeo complexo, mas que eu preciso gastar um tempo para explicar isso de forma detalhada para vocês. Mas de uma forma geral, a lua ela conota esse aspecto fantasioso, esse aspecto da dimensão psicofantasiosa do indivíduo. O que significa isso, Deus? Das aspirações, das ambições, dos desejos, das metas, dos objetivos, aquilo que está no plano das ideias, entende? Quando eu olho esse amarelo que está brilhando, e eu olho uma lua que é crescente, aí o que eu posso associar isso? Que essa dimensão fantasiosa de metas, objetivos, fantasias, tudo aquilo que está na dimensão psíquica, na dimensão fantasiosa dessa adolescente, está em uma espiral crescente, está se desenvolvendo, está evoluindo. E isso é um aspecto muito positivo. Por quê? Porque o que está desenvolvendo nesse desenho é o amarelo. E o amarelo é uma cor quente. Então eu não sei o que se passa literalmente na cabeça dessa adolescente, mas eu sei que é algo de tônus vital. Eu sei que algo que ela fantasia, algo que ela almeja crescer, por isso dessa lua crescente, é algo de tônus vital elevado. Então, provavelmente ela almeja ter maiores interações, maior expressividade, maior posicionamento, maior lugar psicossocial, maior pertencimento aos lugares e às dinâmicas sociais que ela tem, tudo aquilo que é de energia e de maior exposição, aquilo que ela não tem frequentemente, porque o azul que tem um monopólio
do espaço e da dinâmica desse indivíduo. Mas pelo menos na dimensão fantasiosa isso tem marcado. Uma palavra que poderia colocar como elemento central para a gente aqui é esperança, né? A lua, ela vem com essa ideia de esperança. Esperança por quê? Porque ela representa uma lua crescente amarela. Um crescer de um tônus vital. O que é esse tônus vital? Pode ser um monte de coisas, como eu listei para vocês aqui. Mas aqui a gente tem uma característica positiva, que apesar dessa adolescente ser uma adolescente mais tímida, introspectiva, ela tem ambições de se desenvolver aspectos de uma pulsão de vida mais elevado nesse sentido. Tudo bem? Eu acho que ficou tranquilo. Qualquer coisa vocês colocam um comentário e a gente vai conversando um pouco mais sobre isso aqui. E se vocês querem saber mais sobre o vídeo da Lua e do Sol, a gente tem um vídeo disponível aqui no nosso Instagram, no YouTube e também na página do treinamento gratuito para vocês poderem visualizar e assistir toda a aula sobre esse assunto, certo? Seguindo, pessoal, a gente falou do azul, a gente falou do lilás, né, que tem essas cores frias que remetem o céu e toda essa paisagem que ela construiu. A gente tem um outro elemento que tem uma cor de transição, que é uma cor que ao mesmo tempo é uma cor que tem uma pegada quente, mas é uma cor também tem uma pegada fria, que é o verde, que é essa cor que transita, né? O verde, se vocês pararem para pensar, o que ele é? Ele é uma transição entre a cor amarela, que a gente tem, então você tem o verde, o amarelo e você tem o amarelo, o verde e o vermelho. Então ele tá no centro e ele representa a vida. Se você olhar de uma forma geral aqui, isso aqui eu não consigo precisar o que ela quis projetar, provavelmente é um bioma, é uma vegetação, é uma vida. Em vídeos que eu falo sobre a interpretação de desenhos da árvore, a gente vem falar sobre a árvore como uma representação da dimensão psicoafetiva do adolescente. Para adolescentes, às vezes até uma dimensão psicossexual, o que é natural de que esteja sendo desenvolvido nesse indivíduo. Por quê? Porque a gente está falando de uma adolescente que começa a passar por um processo de transição de menina para mulher. Então é natural que essa cena contenha um elemento que representa essa afetividade e essa sexualidade como elemento presente na vida desse indivíduo. Esse elemento ele ainda está pequeno, esse elemento ele ainda está na parte inferior dessa folha, ocupando uma dinâmica pequena da vida desse indivíduo, mas está ali, pelo menos ele está se desenvolvendo. Então é importante entender que isso é típico de um adolescente, tá? Esse amadurecimento. O que esse verde nesse lugar representa? Ora, se a gente pegar esse desenho e separar ele em quadrantes, então deixa eu fazer aqui para vocês verem o que eu estou dizendo. Só um minutinho aqui. Aqui, ó. Se eu pego esse desenho e separo ele em quadrantes, ó, vou fazer aqui e vou fazer uma outra linha aqui. Fiz quadrantes, como se eu pegasse essa folha desse desenho e separar e dobrasse ela ao meio e depois dobrasse de novo, aí eu vou ter 4 quadrantes, certo? Se eu observar esse desenho, ele encontra-se no quadrante inferior direito. O que é o quadrante inferior direito? Ele diz pra gente o seguinte, ó, se está na parte inferior, é que ainda existe uma certa repressão, timidez, retraimento em relação a esse aspecto. Mas se está do lado direito, apesar de estar tímido, retraído, existe um desejo de maior expressividade. Então o que a gente tem aqui? Que você tem uma adolescente que tem uma sexualidade ainda reprimida, mas que está em processo de exposição, de evolução, de desenvolvimento, tá? É importante que essa família, que é uma família mais conservadora, como o pai mesmo me trouxe, consiga conduzir essa adolescente para que ela tenha espaço para se amadurecer de uma forma saudável. E que o fato desse conservadorismo não prive da educação e do aconselhamento psicoemocional e sexual para essa adolescente, tá? Isso não pode ser uma barreira que limite esse contato com essa moça agora. Por quê? Porque ela está sinalizando ter um desejo de evoluir isso, de ganhar mais espaço para essa dinâmica dela, o que é super natural para uma adolescente de 17 anos. Tudo bem? Então aqui, pessoal, olha para vocês verem, a gente já falou da vegetação, a gente já falou das cores,
a gente já falou da lua, a gente já falou do elemento central desenhado, que é a paisagem, e olha a quantidade de informações que a gente teve sobre essa adolescente. Isso tudo é extremamente importante. Quando eu comecei a falar com vocês, eu disse o seguinte, que uma informação que a gente não poderia desconsiderar é o fator dessa adolescente ter sido adotada quando ela tinha 2 anos de idade. Isso é um fator determinante para qualquer coisa? Óbvio que não, pessoal. Mas não podemos desconsiderar as consequências, as respostas psicoemocionais que esse fenômeno chamado processo de adoção, ele causa na dinâmica psicoemocional de um indivíduo. O indivíduo que chega a essa idade, por exemplo, de 17 anos, tendo essa consciência de que passou por um processo de adoção, ele tem que elaborar um processo de aceitação familiar. Isso não é algo tão simples, isso não é algo tão comum. Então, o que eu quero deixar de última dica, de última recomendação até psicológica com base nesse desenho sobre essa adolescente? Se a gente tem uma adolescente tímida, se a gente tem um adolescente que tende a se preservar a sua intimidade, o seu espaço, o seu lugar, eu acho importante que essa família, por mais conservadora que ela seja, ela rompa um pouco de cada vez, gradualmente, de forma que não ofenda essa adolescente, mas rompa com esse distanciamento, para que essa privacidade não vire um distanciamento afetivo. Porque para a criança e adolescente interpretar que passou por um processo de adoção, interpretar esse distanciamento como uma dificuldade de vínculo afetivo, é daqui para ali. Então é melhor que esses pais sinalizem esse interesse, essa busca por esse maior afetividade e intimidade com essa adolescente, e ela julgue se aquilo ali é algo que ela precisa ou não na vida dela. Agora, se esse estímulo não estiver presente na vida dessa adolescente, ela pode entender ou chegar a alguma elaboração mental de um sentimento de não pertencimento familiar. Entendem isso? Então, muito cuidado para que isso não se desenvolva nesse sentimento de não pertencimento familiar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.